Nove Estelas, Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, uma parceria da PUC e o Governo do Estado de São Paulo. Nova Estela traz a cada semana um convidado, muitas vezes do nosso programa de História da Ciência, e hoje justamente é o caso, o nosso querido Rodrigo Trevisan Braga. Rodrigo é bacharel em História pela PUC, filho da PUC, com pós-graduação em Ensino e História, História e Geografia pelo Centro Universitário Claretiano e já tem um mestrado em História da Ciência no nosso programa, que está aqui sempre em parceria com o Nova Estela, Programa de História da Ciência da PUC São Paulo. No campo da música, ele atua como instrumentalista, arranjador, compositor, produtor musical e professor de produção musical, tanto para estúdios profissionais como para home studios, com mais de 20 anos de experiência na área. Sua dissertação de mestrado em História da Ciência foi feita a partir de análises de patentes referentes a instrumentos musicais do início do século XX. Então, Rodrigo, muito bem-vindo à Nova Estela. Já faz tempo que eu estou para te trazer aqui, e você defendeu o mestrado sobre um instrumento muito peculiar, telarmonium, a arte e aparato para a geração e distribuição de música eletronicamente. Então, vamos lá conversar um pouco sobre a história desse telarmonium. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Conta para nós, como é que você chegou nesse mestrado, como é que rolou essa história? Primeiro, eu sempre me interessei muito por história da música e vendo todo o material de história da música, eu senti que faltava uma parte técnica sobre tecnologia, matemática e uma relação com o instrumento que normalmente os historiadores da música não abordam muito superficialmente. Trabalhando como produtor musical, eu tive a oportunidade de estar no estúdio, trabalhar muito em estúdio e conhecer os equipamentos todos do estúdio. E fui fazendo uma desconstrução desses aparelhos para entender um pouco como era o funcionamento, como que o áudio trabalhava ali dentro e tal. E depois desse processo eu comecei a analisar algumas patentes e achei umas patentes interessantes com questões muito peculiares, né, muito assim. E essa patente do telarmonium, que eu acho que foi a maior patente que eu já vi na vida, normalmente a patente tem 5 ou 6 páginas, essa tinha 30 e tantas páginas, explicando o funcionamento de um instrumento gigantesco. Então era um instrumento, tinha 3 andares, e ele gerava a própria energia e o próprio som. Só para o nosso público acompanhar, nós também que época? Isso foi 1890. Ainda no século XIX. Ainda no século XIX. Então você achou uma patente do século XIX que representa um instrumento musical. Sim. Continua aí, desculpa lá. Imagina. E o que chama a atenção nessa patente foi que a palavra sintetizador apareceu ali na patente. E a gente só conheceu sintetizadores a partir da década de 60, que se tornaram populares e tal. Então eu fui investigar dentro dessa patente o que ele entendia como um sintetizador, né? O que era um sintetizador nesse momento. E fiquei muito surpreso porque a ciência por trás da patente, do que estava dando base teórica para a patente, era fabulosa, era incrível. E a primeira pergunta é, da onde vem esse conhecimento todo, né? Quais são as bases teóricas que estavam sendo utilizadas ali para a construção desse instrumento? E como era um instrumento que pretendia sintetizar os sons de uma orquestra ou de um instrumento qualquer, ele precisava ter uma dinâmica e uma relação entre os harmônicos, a geração de som elétrica. Então a ideia era que eletricamente esse instrumento poderia gerar sons que eram parecidos com o violino, ou o violoncelo, ou flauta e tudo mais. E na mesma patente, esse mesmo instrumento também tinha a capacidade de transmitir sons.
Então, o inventor dessa patente, o Tadeusz Carril, ele também prestava um serviço de mandar músicas para assinantes. Então, em 1907, ele chegou a ter 10 mil assinantes em Nova York. Uau! Quem eram os assinantes? Você conseguiu descobrir? Restaurantes, clubes, mas tinham casas de pessoas também. Só para o nosso público entender, em 1907 ainda não tinha gravador. Não tinha então gravador. Não tinha como você colocar uma música Exatamente. no restaurante, onde mais? Em clubes e teatros também, né? A música naquele momento só existia quando alguém tocava, né? Quando alguém estava tocando. À medida que parava de tocar, era só a memória que restava. Esse instrumento ele veio antes do gravador e antes da válvula. Por isso que o instrumento precisava gerar a própria energia. Era quase que um gerador, uma usininha elétrica ali embaixo no primeiro andar. Muito parecido com a ideia do Thomas Edison também, de ter um gerador de energia para cada bairro de Nova York. O Tadeusz Carril estava muito afinado ali também com esse processo, também criou primeiro um gerador de energia embaixo, no segundo andar ficava o gerador de som. E esse instrumento ele é importantíssimo justamente porque ele gerava o próprio som a partir das teorias que estavam sendo trabalhadas ali no fim ali do 19 e início do 20. E aí o instrumentista ficava no terceiro andar tocando, precisam de dois, na verdade. Um tocava as teclas e o outro mexia em tudo. Harmônico, dinâmica, ataque, sustentação de nota e tudo mais. O repertório é um repertório erudito, né, da época, né? Com música clássica. Música clássica, bastante Beethoven. Coisa do classicismo, sim. Bastante coisa do romantismo também, muito fino, muito bem escolhido. Como você sabe o repertório? Tem uma listagem? Tem a brochura do que o pessoal podia pedir, de certa forma, que seriam as músicas do repertório. Revezavam 3 ou 4 tecladistas, eles revezavam para ter quase 24 horas de música por dia, assim. Então essa brochura foi uma das coisas que a gente conseguiu achar também na pesquisa, para ter uma ideia também do que o pessoal estava comprando, estava ouvindo na época. Estava assinando. E é interessante que saiu uma matéria também em uma revista que descreve um pouco do som, porque a gente não tem esse som gravado. Claro. Logo, na primeira década de funcionamento, o Telharmonium teve que ser desligado, porque como ele gerava energia, era muito forte, os cabos passavam próximos dos cabos do telefone, o que gerava uma certa interferência. Então a companhia de Nova York encerrou as atividades Ele era transmitido por cabo. Então era transmitido por cabo. Essa sede ficava onde? Em Nova York? Ficava em Nova York, ficava ali numa esquina da Broadway. Na Broadway. E mandava os cabos para o país inteiro. A ideia dele era mandar para o país inteiro. E ele queria ter 3 Telharmoniums instalados em 3 partes diferentes dos Estados Unidos, que eles pudessem tocar simultaneamente. Cada uma em um lugar dos Estados Unidos e tal. E como ainda não tinha o advento da válvula, a geração de som carregava muita energia. Então o som, a descrição da revista era que para quem quisesse ouvir, quem tinha em casa, né, tirava o telefone, né, aquela parte do telefone, mas não colocava no ouvido, ficava de longe, ele emitia o som de longe. Você conseguia ouvir um pouco, porque isso também é antes do invento do alto-falante. Então o próprio Tadeusz Carril, ele inventou uma espécie de uma corneta, que era uma espécie de alto-falante, mas bem diferente, né, do que depois, na década de 30, o alto-falante já se estabeleceu do jeito que a gente conhece, né, com o cone e tudo mais. Então foi um invento e tanto. Então, mas eu não entendi bem, por exemplo, vamos supor que aqui no MIS, né, estamos em 1900 e pouquinho, a gente queira ter música ambiente. Sim. Né? Então vai ter um evento aqui e tal, e o pessoal gostaria de ter música ambiente. Então primeiro assim, o MIS tinha que estar cabeado com a empresa. Com a empresa. Com o Telharmonium. Tá legal.
Daí esse cabo vinha até o MIS, Isso. e daí o que que tinha? Não tinha caixa de som como tem Não, aqui? tinha uma espécie de corneta. Então era uma corneta mesmo e embaixo tinha Mas era elétrico o Era sinal que elétrico, vinha, era elétrico. que era um sinal forte, Que era o sinal forte. que atrapalhava o telefone. É, porque à medida que ia tocando, as pessoas iam falando no telefone e dava uma cruzada de linha. Então você estava falando com alguém e estava ouvindo alguma musiquinha vazada pelo fio do telefone. O pessoal do telefone não gostou muito, né? Sério, né? O pessoal de business, bem sério, não gostou muito. Mas Quem estava primeiro, ele ou o telefone? eles foram bem contemporâneos, assim. Bem Bem contemporâneo. Os contemporâneos. telefones saíram cabeando o É, telefone ele foi meio que e atrás. ele foi atrás cabeando As datas são música. bem próximas, assim. Pode ser que tenha bairros que primeiro passou o telarmônio e depois passou o telefone. E outros bairros vice-versa, né? Mas à medida que o som chegava, o cabo ficaria instalado atrás de um vaso, um grande vaso. E a corneta virada para cima para a gente não ficar vendo a corneta. Na época eles tinham uma questão estética também, que não queriam mostrar a corneta e tal. A base da corneta era quase como um alto-falante, era um ímã também, mas diferente do alto-falante que a gente conhece. Tinha uma membrana, alguma coisa? Ele tinha dois polos magnéticos e uma membrana no meio, mas é difícil, porque a gente está tão acostumado com o alto-falante que a gente conhece hoje, que é difícil a gente ter ideia do que era aquele som. Como a gente não tem gravação, a gente não sabe exatamente como ele soava. A não ser por esses registros, né? O Mark Twain foi um que ouviu e achou E incrível. comentou e Ele escreveu. comentou, ele escreveu. O que que ele escreveu? Ele escreveu falando que aquilo era o som do futuro e que todos marchariam ao som do mesmo beat, no mesmo tempo. Os grandes exércitos do mundo marchariam sobre o som do mesmo telarmônio. Assim. Bem futurista, né, na cabeça dele. Ele era fascinado, né, por por tecnologias e tudo mais. Agora conta para nós, se você passou rápido, tenho a impressão que deve ter mais gente que nem eu curioso, né? Você falou que era um tecladista, né, e um outro ficava apertando os botões, né? Então vamos um por vez. Quer dizer, o tecladista, ele executava uma partitura? Sim, ele executava uma partitura. Então, assim, o Telarmonium, ele funcionava com dois teclados. Então, o teclado de cima, o de baixo, era independente do teclado de cima. Isso quer dizer que o teclado de baixo poderia criar um som sintético, por exemplo, um violoncelo, e o de cima, uma flauta, por exemplo. Então, ele poderia tocar uma peça para dois instrumentos ao mesmo tempo. Tem algumas reduções, né, de partitura que o pessoal era muito comum fazer na época, pegar uma grande partitura e transformar para poucos instrumentos. Era basicamente isso que eles tocavam. E o outro assistente, ele trabalhava o timbre e a dinâmica. Então ele mexia nos botões para alterar o timbre. Então, por exemplo, ele poderia fazer uma passagem que é o som de uma flauta e a próxima passagem ser o som de um oboé, por exemplo. É justamente nesse ponto que o Telarmonium tem o grande legado do Telarmonium tecnologicamente. É que ele fazia isso eletricamente, ainda não eletronicamente, só eletricamente. E para fazer isso, tem um complicado sistema de rotores que geravam o som. Foi justamente aí que eu perguntei assim, como ele aprendeu isso? Como ele sabia disso? Como que foi desenvolvido tudo isso? E isso me levou ao livro do Helmholtz, o grande cientista alemão também do meio do século XIX em diante, que ele escreveu um livro sobre a sensação dos tons que a gente pode ter no ouvido. O Helmholtz foi um médico, mas ele era muito interessado por física, por matemática, era um grande músico amador, assim, ele estudava 1 hora de piano por dia, né, tem na biografia dele, então ele conhecia bem os instrumentos, conhecia bem o que era um bom piano, um bom órgão, um bom violino, ele sabia diferenciar bem. E logo depois que ele terminou a pesquisa sobre ótica, ele foi pro ouvido. Áudio. E ele levou a música pro laboratório.
Então, no laboratório, ele começou a desenvolver equipamentos para testar o som, para ver o que era possível fazer com o som. E à medida que ele foi pedindo esses novos equipamentos, ele foi tirando esses resultados, ele matematizava esses resultados, criava tabelas e criava os seus resumos todos e tal, para escrever esse livro, que é, acho que o grande livro sobre acústica, física e teoria musical do final do 19, assim. Lá no livro ele cita todo mundo, né? Então, a teoria das cordas, do Euler, Galileu, Ohms, a matemática, principalmente a matemática do Fourier, né? A série do Fourier, que vai ser fundamental para entender o que é o som. Então ele começa falando sobre o que é barulho e o que é tom musical. Então ele vai dizer que barulho é uma vibração que não é lógica, ele é aleatório. Então o barulho é um ruído, ele é uma vibração aleatória. E um tom musical, ele é lógico e matemático e repetitivo. Então a partir disso ele falou, tá, então se ele é lógico e repetitivo, qual é essa repetição? Ele começou a fazer então a forma de onda, que é uma onda senoidal, é uma onda pura, muito parecida com o diapasão, né? O barulho do diapasão. E ele começou a perceber que nós, seres humanos, a gente percebe o som de 20 a 20 mil vibrações por segundo. E ele trabalha com essa frase, né? 20 mil vibrações por segundo. O aluno dele, o Hertz, que vai falar 20 Hz, 20 kHz, né? Que é o que a gente usa hoje. Então hoje a gente escuta, o áudio profissional hoje funciona de 20 a 20 kHz. Lá no livro o Hertz ainda não estava na jogada, então ele fala só de 20 a 20 mil vibrações por segundo. Usando a teoria do Ohms e do Fourier, ele percebeu que nós escutamos uma combinação de harmônicos, e essa combinação de harmônicos é justamente o timbre do instrumento. Então o que diferencia o som de um piano para uma flauta, tocando a mesma nota, né, os dois tocando a mesma nota, é que eles têm harmônicos parciais superiores diferentes. Ele usa overtone, né? A gente traduziu para harmônicos parciais superiores, porque é mais fácil de entender essa análise combinatória do som, que é justamente onde o telarmônio trabalha. Então o telarmônio ele gera uma onda fundamental e os seus harmônicos, são 16 harmônicos que ele gera. Então o segundo assistente que estava trabalhando no telarmônico, ele estava ali puxando, trazendo para cima justamente esses harmônicos superiores. Isso leva a entender o telarmônio como um sintetizador por adição, ele é um sintetizador aditivo. E é justamente um recorte do livro do Helmholtz que fala sobre a adição algébrica de ondas. Então, o timbre, o que diferencia o timbre de tudo, né? Da minha voz, da sua voz, do instrumento, são os harmônicos que são gerados, são esses harmônicos parciais superiores que são gerados para cima. Então, com isso, o instrumento tinha essa capacidade de gerar, sintetizar, né, a ideia fundamental de um violino, né, a ideia fundamental de um órgão ou tudo mais. E tudo era gerado pelo teclado, não tinha microfone? Não tinha nem microfone. Tinha microfone na época, já tinha? Não tinha microfone. O microfone estava quase nascendo ali. A patente do microfone também é bem próxima dessa época também. Tem até uma disputa, né, entre o Graham Bell e o Thomas Edison. Tem um outro italiano também que, acho que em 2006, ele acabou ganhando o título do inventor, né, do microfone. Mas no caso do telarmônio, não. As teclas, elas eram uma chave que liga a condução da onda, né, a condução da nota. Então a tecla, na verdade, era um liga e desliga de cada nota. Para gerar o som, ele criou um sistema de rotores grandes, eram rodas bem grandes, assim, com ranhuras que giravam na frente de um ímã.
né? Então criava um campo magnético e ele girava ali na frente do ímã. E a teoria, no livro dizia assim, se eu tenho um tom Lá, por exemplo, lá do meio do piano, que é o Lá 440, uma oitava acima, ele vai ser vezes 2, então ele vai ser 880. E assim por diante. E uma oitava abaixo, ele é dividido por 2. Então eu teria 55, 110, 220, 440 e assim por diante. Então essa era a afinação básica do telarmônio. Então tudo desligado, só a nota fundamental funcionando. Isso daria um som muito fino, muito parecido com a nota, uma onda, uma senoide pura, muito parecido com o diapasão. Não seria suficiente para gerar um tom musical de qualidade. Então, o assistente poderia puxar os próximos harmônicos. Então, puxar uma oitava, uma quinta, uma quarta, uma terça, uma 16ª lá em cima, assim, todos os harmônicos. O Euler e o Fourier, eles falam que o ser humano percebe o timbre combinado já. Então, uma vez que eu combino esses harmônicos, eu coloco lá 16 harmônicos tocando por proporção, a gente vai entender que aquilo é um som próximo de um violino e tudo mais. Então, ele tinha o assistente do lado puxava esses harmônicos à medida do que a peça, dependendo da partitura, pedia sobre qual instrumento utilizar. Então ele já tinha meio que na cabeça, assim, então eu quero o som de um violoncelo. Então o cara puxava todos os harmônicos do que seria um violoncelo. E aí a próxima de uma flauta, ele puxava todos os harmônicos do que seria uma flauta. Na verdade, era quase como duas partituras que rolavam paralelas, quer dizer, cada um tinha uma... Um tinha as notas, né, do que ia tocar, e o outro provavelmente tinha uma lista de quais são os harmônicos que ele vai... Que tem que ser usado, né? Exatamente. E a combinação dos dois funcionava. E a combinação dos dois gerava um som que o que a gente tem de registro do pessoal que escreveu era um som muito, muito parecido com o som orquestral, de certa forma muito parecido com o órgão, mas muito mais delicado e muito mais dinâmico, principalmente. Então tinha muita dinâmica entre as peças, o que dava uma vida para a música que até então a gente não esperaria de um instrumento elétrico, né? A gente esperaria isso de um instrumento acústico, normal. Mas justamente o caso ali do instrumento do Tadeusz Carril era justamente ter essa dinâmica grande, forte, robusta. E diga uma coisa, agora eu estou encucado aqui. Ele preparou todo esse equipamento que você nos apresentou, super legal, pesquisou aí, e colocou nessa rede, né? Tem também relatos dele pegar o aparelho, trazer aqui no teatro e fazer uma apresentação para um público ao vivo? Não, o instrumento ficava na planta de Nova York. Como ele tinha 3 andares e ele era um trambolhão, e só o gerador só os rotores é do tamanho de uma criança. Tem uma foto de uma criança segurando os rotores assim, é do tamanho de uma criança. Ele era muito, muito pesado. Não, infelizmente, desde que ele foi desmontado, morreu. A gente não sabe exatamente. O que aconteceu depois foi a patente que o Hammond, que é apresentou depois, puxando 90% da patente do Tadeusz Carril, ele fez uma versão miniatura do telarmônio. E essa sim era... Essa sim se tornou parte da música popular mesmo, né? Foi o Hammond B3, que é o Hammond dos grandes jazzistas, né? Dos grandes hammondistas. Basicamente o funcionamento dele é igual, também funciona puxando harmônicos, trazendo harmônicos para cima, também é um sintetizador por adição, aditivo. O gerador de som interno do Hammond eram rotores também, mas em miniatura, porque ele era relojoeiro, né? O Hammond era relojoeiro, tinha outras macetes, e já tinha a válvula, o Lee De Forest já tinha apresentado a válvula. Então, a parte elétrica era mais fácil. A parte elétrica era bem mais fácil, não precisava ter um gerador de energia fazendo milhares de volts, ele poderia ser, porque o telarmônio funcionava com milhares de volts. A gente não sabe exatamente a conta, como fazer a conta de quantos consumia.
mas era Rodrigo, nós estamos com um tempo bem avançado. Eu não queria deixar de fazer uma pergunta que eu sempre faço aqui no Nova Stella, até para mostrar assim, um pouco do lado da pesquisa dos nossos participantes, tanto pós-graduandos como pesquisadores. Onde é que você achou essas patentes? Conta um pouquinho esse lado de busca Então, de documentação. As patentes foram digitalizadas pelo Google. O Google digitalizou toda a Secretaria de Patentes dos Estados Unidos. Então, se você procura por patentes, no Google Patentes, ele tem uma listagem muito, muito grande, boa, com todos os documentos disponíveis lá. Já o livro do Helmholtz já foi um pouco bem mais difícil de achar e triangular como que o Tadeusz Carril teve acesso ao livro do Helmholtz também. A gente na pesquisa conseguiu achar que foi via um conservatório de Oberlin, lá em Ohio, nos Estados Unidos. Que por acaso também teve uma passagem do Elisha Gray, que é um outro grande inventor de telégrafo e telefone, também tem essa coisa e tal. Mas eles tiveram acesso a esse livro do Helmholtz porque o conservatório foi um dos primeiros a adquirir o livro também do Helmholtz. Então, são essas patentes junto com o livro de teoria, que é o que a gente juntou no programa. Muito legal, Rodrigo. Muito bom, eu queria muito agradecer a você pela presença muito no Nova obrigado Stella. pelo convite. Eu acho que a gente está acostumado muitas vezes a ver todos esses nomes que você mencionou aí dentro da história do eletromagnetismo, Exato. da eletricidade, Exatamente. da parte física ou a tecnologia mais comum, que é o telégrafo, o telefone, mas é legal a gente ver como isso também já se refletiu na música, na forma como as pessoas podiam escutar a música. E o Nova Stella vai se despedindo mais uma vez aqui do MIS, Museu da Imagem e do Som, uma produção da TV PUC, esperando ter o nosso telespectador ou internauta, né, sempre conosco na televisão, no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo canal, ou no YouTube, no canal Nova Stella, a qualquer instante.